palavra que temos acabado de ler, nela o Senhor está fazendo a afirmação de que na sua vinda é propósito, é finalidade, nos receber para Ele mesmo. O verso também contém a afirmação de que o Senhor, além de nos receber para si, Ele também há de nos levar para o céu. Pois Ele afirma, para que onde eu estou, vocês estejam também. Outra versão, para que onde eu estiver, vocês estejam também. De fato, o Senhor, Ele nos faz promessas. Ele nos promete, Ele nos dá a garantia de que há de voltar e há de nos receber para Ele mesmo e há de nos levar para o céu. Vamos pensar e buscar o entendimento de que o fato do Senhor nos receber para si é de fato um privilégio muito grande. Podemos ver na Bíblia Sagrada, ainda no Velho Testamento, a promessa do Senhor que nos faz a afirmação de que naquele dia Ele fará do seu povo um tesouro particular para Ele. Posteriormente, no Novo Testamento, nós vamos encontrar as afirmações apostólicas de que a igreja é o povo especial de Deus. É um povo especialmente particular do Senhor. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos cretenses, através de Tito, no capítulo de número 2, o verso 14, ele nos diz: aquele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, purificar para Ele mesmo, um povo somente seu, especial, zeloso e de boas obras. É maravilhoso pensar e entender que esta é uma grande verdade. O Senhor nos redimiu para si. O Senhor nos purificou para si. Nos constituiu um povo especial para si. Nos fez um tesouro particularmente seu. E virá para nos receber para Ele mesmo. O entendimento é que o Senhor, ao voltar e ao receber o seu povo, e nos transportando assim para o céu, Ele não vai nos entregar a ninguém. Ele mesmo será o nosso pastor, Ele mesmo será o nosso guia, Ele mesmo estará presente como o nosso pastor por toda a eternidade. Assim podemos ler em Apocalipse, capítulo 7, versos do 15 em diante. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O texto está fazendo a afirmação, ou afirmações diversas, que nos dão o entendimento de que o Senhor mesmo cuidará de nós e nos servirá de guia para as fontes da água da vida. Ele mesmo nos apacentará. E eu convido aos amados para que meditem nesta expectativa, meditem nestas afirmações da Bíblia Sagrada e vejam e sintam o quanto o Senhor nos ama. Refletindo ainda um pouco, Ele nos redimiu para si,
Ele nos purificou para si. Ele nos constituiu como povo especial para Ele mesmo. E Ele virá nos buscar. E, ao vir, Ele há de nos receber para Ele mesmo. Eu voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo. É a afirmação que o Senhor nos faz neste verso 3 do capítulo 14 do Evangelho conforme João. Vamos lembrar que o Senhor, na oração sacerdotal, ele diz para o Pai: Pai, eles eram teus, mas tu os deste para mim, e eles são meus. Pai, os filhos que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória e saibam que tu tens me amado antes que o mundo existisse. Bendito é o nome do Senhor. Vos convido outra vez a pensar na grandeza do privilégio de sermos amados assim, intensamente, grandiosamente pelo Senhor, que morreu por nós, que nos constituiu povo seu, que nos purificou e que virá para nos receber para Ele mesmo e cuidará de nós por toda a eternidade. Se entendemos esta verdade, se cremos verdadeiramente na palavra do Senhor e se verdadeiramente nós temos esta esperança, então a nossa alma se encherá de gozo, de alegria, de gratidão. E a nossa esperança, a bem-aventurada esperança, ela estará cada vez mais firme, mais forte, e assim glorificaremos a Deus na expectativa do grande dia da sua manifestação. Bendito é o nome do Senhor. Amados, pensando um pouco também no fato do Senhor nos transportar desta terra para o céu. O Senhor há de nos levar desta terra para o céu. Vamos ver a palavra do Senhor na epístola aos Tessalonicenses, a epístola de número 1, no capítulo 4, e os versos 16 e o 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, amados, temos aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus por intermédio de seu apóstolo, nos fazendo a afirmação de que o Senhor, no seu retorno, o Senhor, na sua manifestação, Ele há de nos levar para o céu. E para sempre nós estaremos com Ele. Se a gente pensa na beleza do céu, na glória refulgente, nas riquezas celestiais, claro, nossa mente não alcança. Mas vamos lembrar que o apóstolo Paulo teve o privilégio indizível de ser arrebatado até o terceiro céu. E ele dá o seu testemunho, claro, de forma concisa, de forma resumida. Ele não pode contar o que viu, pois lhe foi proibido contar, dizer detalhes daquilo que ele pôde ver no terceiro céu. Ele fala que viu coisas inefáveis que os mortais não podem ouvir. Então, podemos imaginar que ele viu uma riqueza grandiosa, ele viu algo infinitamente bom, infinitamente glorioso, e ele não teve a permissão para contar. O apóstolo João, ele nos dá informações de uma glória muito grande, de uma riqueza celestial muito elevada. Ele dá o seu testemunho de coisas importantes que ele viu e que o Senhor lhe permitiu que contasse. Assim, o apóstolo João, ele fala de ruas de ouro,
ele fala da fonte da água da vida, ele fala do mar de cristal, ele fala do maná escondido, ele fala assim de coisas gloriosas, de riquezas inefáveis. E de fato, o céu é esta glória que nós haveremos de desfrutar, que nós haveremos de experimentar. Agora, convém lembrar que mais precioso do que o próprio céu é o nosso Cristo. A Bíblia chega a fazer a afirmação de que ele é mais precioso do que o céu. O que é certo é que a igreja do Senhor é bem-aventurada. Os servos de Deus serão bem-aventurados, estarão eternamente com o Senhor, vendo, desfrutando e sendo, não apenas vamos ver, não apenas vamos desfrutar, mas seremos também glorificados, haveremos de receber a manifestação da glória de Deus em nosso próprio ser. É muita riqueza, é muita glória, são muitas as bênçãos, elas são tantas que a linguagem humana não pode descrever. Mas nós podemos crer e podemos ser agradecidos e de antemão louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, entendendo que o Senhor nos enriqueceu, como diz Paulo, já com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas, amados, vamos continuar pensando e pensando ainda que é finalidade do Senhor na sua vinda nos consolar eternamente. O Senhor, na sua vinda, ele vai trazer consolação eterna para o seu povo. Me deixa lembrar que na trajetória da igreja aqui na terra, a igreja precisa de consolação, consolação que é feita pela presença do Espírito Santo na nossa trajetória. Sim, a igreja, na sua militância aqui neste mundo, precisa verdadeiramente da consolação do Senhor, e ela é feita pela presença do Espírito Santo que em nós habita. Vamos entender que a necessidade da consolação ao longo do caminho é muito real, porque seguir verdadeiramente a Cristo é entrar pela porta estreita, é seguir pelo caminho apertado, levando a cruz de cada dia. O Senhor Jesus ensina sobre esta verdade. E podemos entender que se inclui nesta cruz, nesta porta estreita, neste caminho apertado, o dever do cristão de amar quem lhe aborrece, de orar por quem lhe persegue e de pagar o mal com o bem. Ok, deixe-me também estar incluso. É dever nosso amar quem nos aborrece, orar por quem nos persegue e pagar o mal com o bem. Claro que fazer estas coisas não é da natureza humana, não é uma capacidade que o ser humano tenha em si mesmo, por si só. O entendimento é que o Espírito Santo que em nós habita nos dá esta capacidade. Tanto é que a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita em nós e frutifica. Ele produz frutos. E quando o apóstolo fala, digo melhor, ele produz fruto. E quando o apóstolo Paulo fala deste fruto que é produzido pelo Espírito Santo em nós, ele faz a seguinte especificação: o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a paz, o gozo, a fidelidade, a mansidão e o autocontrole. Aí podemos pensar e entender o Espírito Santo produzindo em nós todas essas virtudes que nos assemelham a Deus. Então, ele nos dá a capacidade para cumprir aquilo que o Senhor
exige, aquilo que o Senhor exige de nós. Vamos lembrar que o apóstolo Pedro, ele nos faz a afirmação de que o Senhor nos fez participantes da sua própria natureza. O Senhor nos fez escapar da corrupção que há no mundo e nos fez participantes da natureza divina, da natureza de Deus. Então, pela presença do Senhor em nós podemos cumprir as exigências do Senhor. E convém lembrar que tais exigências, elas são feitas exclusivamente aos filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, quem não é redimido do Senhor, quem não é escolhido e eleito pelo Senhor para morar no céu, não tem de cumprir essas obrigações. Obrigação de amar quem lhes aborrece, de orar por quem lhes persegue e também de pagar o mal com o bem. Cabe lembrar, elas são exigências exclusivas dos filhos de Deus, dos redimidos do Senhor. E o Senhor exige de nós, porque Ele nos capacita pelo Espírito Santo a cumprir tais exigências. Bendito é o nome do Senhor. Mas vamos continuar pensando. O Senhor, Ele vem pessoalmente nos consolar. Acabamos de falar de consolação produzida pelo Espírito Santo ao longo do caminho, principalmente quando nos capacita para cumprir responsabilidades tão difíceis e complicadas. Porém, a consolação definitiva e eterna é o próprio Jesus que vai trazer para a sua igreja, no sentido coletivo, e para o cristão individualmente. O Senhor vai trazer a nós a consolação eterna. O que mais nos faz sofrer e chorar neste mundo, com toda certeza, é a morte, pois ela é o grande inimigo dos homens. E Paulo chega a afirmar que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte, de fato, é muito dolorosa. É um monstro louco, não respeita idade nem posição social. Ela não quer saber se o homem é rico ou se é pobre, se é sábio ou se é indouto. Na verdade, ela leva a todos. Ok. Porém, a Bíblia nos mostra com riquezas de detalhes que a morte já foi vencida, pois o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E sua ressurreição foi diferente, por exemplo, da ressurreição dos demais que ressuscitaram antes dele. Fora bem diferente da ressurreição de Lázaro e também de Dorca, que ressuscitou posteriormente, pois aqueles ressuscitaram e tornaram a morrer. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou imortal, incorruptível e recebeu a glorificação. O Senhor não morrerá mais. E esta já é a modalidade da ressurreição dos filhos de Deus. Este é o padrão, é o modelo da ressurreição dos santos, que serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. E os vivos serão transformados, também receberão a imortalidade e a incorruptibilidade, e mais ainda, receberemos a glorificação. O Senhor nos prometeu, Isaías capítulo 25 e o verso 8, naquele dia, neste monte, diz o Senhor, a morte será destruída para sempre. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e vai livrar o seu povo de toda forma de sofrimento, de toda forma de angústia, de toda forma de ignomínia. O Senhor nos prometeu e Ele vai cumprir. E nós vamos encerrar exatamente apresentando o que a Bíblia nos fala, Apocalipse capítulo 21, versos do número 1 até ao verso de número 7. Ouçam o que nos diz a palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deixe-me repetir este verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aqui está as afirmações diversas que produzirão este grande resultado: a consolação eterna do povo de Deus, a consolação eterna da igreja. Louvado é o nome do Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para ele mesmo um povo somente seu, zeloso e de boas obras. A bênção do Senhor esteja abundantemente presente na vida de cada um de vocês. Não esqueçam, o Senhor é bom e sua benignidade dura para sempre. Vamos cantar louvores a Deus. Vamos cantar louvores a Deus. Vamos cantar o hino 300. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã, até a luz da manhã raiar. Cantemos com muita vida, com muita alegria. E não esqueçam, ainda hoje faremos o culto doméstico, o culto da família, o culto da igreja pequena, pequena em número. Glórias ao nome do Senhor. Cantemos com muita alegria. Não esqueçam, amanhã às 20 horas estaremos de volta. O Senhor vai continuar nos abençoando. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem.